Se você está com medo de votar neste domingo, pode ter certeza que você não é o único. 40% dos eleitores acham que há grandes chances de violência e 9% admitiram ao Datafolha que podem deixar de votar. A única pessoa que ganha com isso é o Bolsonaro. Justamente o sujeito que alimentou esse clima tranquilo, né? Esse clima de animosidade nos últimos 4 anos. Ontem, minha mãe me mandou uma mensagem bem preocupada. E olha que a minha mãe, apesar de ser mãe, não é tão dessas mães super preocupadas. Ela pediu que eu tenha cuidado para ir votar, que eu não me manifeste nas redes sociais, que me resguarde. Na hora eu achei que era meio coisa de mãe, mas depois eu fiquei pensando na loucura desse momento que a gente está vivendo. A que ponto a gente chegou para que a minha mãe esteja tão angustiada e eu tenho visto outras pessoas assim? Será que não é um pouco de exagero? E você? Qual é o sentimento nesse momento que antecede a eleição? Eu sou Marilis Pereira Jorge e, como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. Antes da gente começar, se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo ao meu cantinho aqui no meio, que está improvisado porque eu estou de mudança, mas logo já vou ter um lugar para a gente se encontrar. Aproveita para assinar o canal aqui no YouTube, é de graça. Se você gostar do vídeo, deixa seu like, aciona o sininho para receber as notificações. E aproveita para se inscrever para receber a newsletter do Meio, que chega cedinho na sua caixa de e-mail, às 7 da manhã. São 8 minutos de leitura com todas as informações que você precisa para encarar o dia bem informado. E a gente precisa estar muito bem informado. Mas vamos embora continuar esse papo. Desde que eu comecei a votar, e já tem um tempão, eu não me lembro de nada parecido. Gente com medo de exercer o seu papel de cidadão. E isso pode definir o resultado deste domingo. Os votos de que Lula precisa para vencer no primeiro turno poderiam vir exatamente dessas possíveis abstenções. Bolsonaro sabe disso. Por isso ele continua alimentando a militância com o discurso de que ele só perde se a eleição for fraudada. Resultado desse discurso a gente já tem visto. Mortes de eleitores petistas, ameaças e violência contra pesquisadores de instituto de pesquisa. Se imagina que você está trabalhando e uma pessoa fica revoltada com o resultado de uma pesquisa porque não é o que ela gostaria. Outra coisa que a gente já falou várias vezes, os ataques aos jornalistas. Parece que é o que restou ao presidente. Ele continua esticando a corda para que haja dúvidas sobre o resultado da eleição. Mas nesta sexta, o Bolsonaro ficou um pouco mais isolado nessa tentativa de criar confusão. Vocês têm visto que nas últimas semanas muitas figuras importantes da política, da sociedade civil, têm se manifestado em apoio ao processo eleitoral brasileiro. As pessoas estão tendo que ir lá falar que funciona, que é moderno, que é um exemplo que deveria ser seguido pelo mundo, mas o nosso próprio presidente coloca isso em dúvida, não acredita que as urnas funcionem ou faz de conta que não acredita, né? Que eu acho mais provável. E hoje foi a vez do alto comando do Exército colocar um pouquinho de água aí nessas tentativas do Bolsonaro. Segundo uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, 16 oficiais generais do grupo mais influente das Forças Armadas indicaram que vão seguir o rito tradicional de reconhecer o anúncio do vencedor, que é feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quem ganhar leva. Essa frase, segundo a reportagem, passou a ser disseminada na tropa logo depois de alguns encontros que foram realizados na primeira semana de agosto. A gente está falando da primeira semana de agosto. Ou seja, segundo essa reportagem do Estadão, lá no começo de agosto, esses militares já estavam discutindo o que fazer numa possível contestação do presidente Jair Bolsonaro. O Estadão apurou que, enquanto esse posicionamento dos generais se espalhava pelos quartéis do país, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica começaram a evitar a exposição política e também começaram a dar sinais de distanciamento dessa que é uma inédita, né, auditoria das eleições. Essa auditoria foi pedida pelo presidente Jair Bolsonaro e a ideia é checar parcialmente a soma dos votos
no domingo, monitorar os testes de funcionamento das urnas. O que a reportagem do Estadão conta é que o roteiro que foi traçado por esse alto comando é emitir já no próprio domingo um documento contendo os achados técnicos da fiscalização. Os militares vão monitorar os testes de integridade para verificar o funcionamento correto dos equipamentos. Isso vai acontecer em 641 urnas. Esse modelo é um projeto piloto que foi aceito pelo TSE por pressão dos militares, por sua vez por pressão do presidente Jair Bolsonaro. Tem mais, é de conhecimento de todos, Bolsonaro pode questionar o resultado das urnas, mas segundo essa apuração do Estadão, os militares dizem que se o presidente quiser contestar, ele vai ter que fazer isso pelos meios legais e jurídicos. Parece justo, né? Eu não sei para vocês, mas para mim é uma distopia discutir esse tipo de coisa. Mas é uma informação importante depois de longos meses que a gente questiona se o Bolsonaro teria apoio das Forças Armadas para tentar dar um golpe. Muitos especialistas, inclusive muitos ouvidos aqui pela gente no meio, têm dito que os militares não embarcariam numa aventura, porque é uma aventura, com um sujeito como o Bolsonaro. E a reportagem do Estadão mostra exatamente isso. Hoje, depois que essa reportagem saiu e que causou uma grande repercussão, o Exército foi dizer que é mentira, que eles não disseram nada, que essas reuniões não aconteceram, que é uma reportagem, que é uma fake news do Estadão. Eu prefiro acreditar no jornalismo profissional. Mas vamos lá, ok, não vai ter golpe, mas a gente não pode dizer o mesmo sobre arruaça, confusão e violência. O Bolsonaro estimulou essa agressividade, tem estimulado essa agressividade, e cabe a cada um de nós se proteger, ter cuidados na hora do voto e também no momento da apuração. Não sei o que vocês estão pensando em fazer, se está, enfim, na rua, e também quando o resultado for anunciado. Eu li hoje uma notícia de que o Partido dos Trabalhadores já pediu para reservar a Avenida Paulista, fechar a Avenida Paulista, para uma comemoração, uma celebração em caso de vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno. Mas antes da gente falar sobre essa questão de comemoração e tal, eu só quero lembrar uma coisa. Este ano a apuração deve ser mais rápida porque todos os estados vão votar seguindo o horário de Brasília. Isso significa que não vai ter aquela tradicional espera de totalização dos votos de alguns estados que estão em fuso diferente. A votação vai começar e vai acabar na mesma hora no país inteiro. Mas vamos lá, sobre a gente como cidadão, como eleitor. Pensa bem, vale a pena vestir uma camiseta ou qualquer outra roupa que sinalize o seu voto? Não é uma eleição comum. A gente vai eleger presidente, governadores, deputados, mas principalmente a gente vai escolher entre civilização e barbárie. E a gente não sabe do que essa barbárie é capaz. Então eu tenho conversado com amigos, conversado com colegas sobre esse clima que está no país e a gente tem falado muito sobre isso. Eu acho que vale para todos nós. Não caia em provocação, não provoque adversário, não discuta. Um eleitor foi esfaqueado só porque declarou seu voto num candidato. Isso aconteceu dentro de um bar, o que me leva a falar de uma outra coisa. Eleição, bar, bebida e ânimos à flor da pele não parece uma boa combinação. A gente não tem como saber ainda se haverá ou não um segundo turno. É possível sim que essa eleição presidencial seja liquidada já nesse domingo. Eu quero ser otimista e acreditar que, passados alguns dias, as pessoas vão aceitar que perder faz parte do processo democrático. Por hora, eu vou seguir o conselho da minha mãe. Vou votar, ficar em paz, longe de possíveis confusões. E vou trabalhar também. A partir de 6 da tarde, vou estar reunida com o pessoal do meio para falar sobre o dia de votação, sobre os primeiros números que vão começar a sair e sobre o resultado das eleições. Eu espero vocês domingo a partir das 18. Um beijo e se cuidem.